vídeo de hoje eu estarei trazendo 5 dicas para você iniciar a sua transição capilar. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ana Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, como vocês estão vendo aí no título, eu irei trazer 5 dicas para você iniciar essa transição capilar. E caso você já tenha iniciado essa transição capilar, já esteja nesse processo de transição, fique sabendo também que esse vídeo também vai servir para você, porque dicas nunca são demais, né? Principalmente nesse processo de transição capilar. Mas, caso você esteja num pequeno grupo de pessoas que ainda não sabem o que é transição capilar, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar o que é transição capilar agora nesse vídeo. Então bora lá, gente. Transição capilar não é nada difícil de se entender. Eu vou explicar aqui de uma forma resumida, que na verdade não é um resumo, mas que é de fato a definição de transição capilar. Transição capilar é nada mais nada menos do que um processo onde você faz a transição do seu cabelo quimicamente tratado para o seu cabelo natural. Então, simplesmente é isso. Bem fácil de entender. Então, bora lá para as dicas. Primeira dica: tenha paciência, foco e determinação. Eu digo foco e determinação, gente, porque no decorrer do seu processo aí, do seu caminho na transição capilar, você infelizmente vai ouvir muitos comentários negativos em relação à sua decisão, em relação à sua aparência, em relação ao seu cabelo, inclusive até de amigos e familiares, não é só de desconhecidos que você escuta comentários negativos. Isso talvez vai te abalar muito, mas assim, eu digo que com foco e determinação, esse processo vai se tornar mais leve. Eu não digo que vai se tornar fácil, que você não vai dar ouvidos, que isso não vai te atingir, porque de alguma forma vai sim. Às vezes para algumas pessoas atinge de forma mais intensa, mas de qualquer jeito vai te atingir. Então eu acho assim que com foco e determinação você vai conseguir passar por isso de uma forma mais leve. Às vezes, claro, né, gente, no processo de transição capilar a gente tem sim vontade de desistir. Eu já tive muita vontade de desistir na minha transição capilar, no processo de transição capilar, e isso é normal, gente, porque mexe muito com você, mexe muito com a sua autoestima, sabe? Então é algo assim muito pessoal mesmo, é muito difícil de ser passado. Como eu falei pra vocês, transição capilar não é algo fácil, então eu acho que foco e determinação são coisas aí muito importantes para você conseguir passar pelo processo de transição capilar de forma mais leve. E também a gente vai lembrar que a paciência é uma das coisas também mais importantes para você passar pela sua transição capilar, porque em 99,9% dos casos a transição capilar é um processo bem lento, bem demorado. Segunda dica: trate muito o seu cabelo durante a sua transição capilar. Porque, gente, nesse processo de transição capilar é normal que o seu cabelo fique fragilizado, que ele fique poroso, que ele fique quebradiço. É normal porque ele veio ali de vários procedimentos químicos no passado, né? Então agora o que você tem que fazer, a única coisa que você tem que fazer é paciência e tratar muito o seu cabelo, muita dedicação nesse momento, porque é um momento onde o seu cabelo vai estar mais precisando de cuidados, é um momento onde o seu cabelo ali tá se desenvolvendo. Então alguns tratamentos como hidratação, nutrição e reconstrução são essenciais para você fazer com que o seu cabelo fique saudável, brilhoso, né? E volte à vida aí, né? Porque, como eu falei para vocês, na transição capilar, o seu cabelo ele vai ficar muito fragilizado. Então é muito importante que você trate o seu cabelo, porque é uma fase de desenvolvimento. Então, para ele crescer saudável, você precisa antes cuidar dele muito bem. Essa terceira dica aqui eu acho que vai aborrecer muita gente e infelizmente, gente, é a verdade, eu vou ter que falar. Terceira dica: evite o uso do secador e da chapinha durante o seu processo de transição capilar. Eu sei que às vezes é impossível a gente ficar com autoestima alta na transição, porque o cabelo tá com duas texturas, porque a raiz tá alta. Eu sei que é difícil, gente, mas é muito importante dizer que o secador e a chapinha só vão estender ainda mais essa transição capilar. Não sei se vocês sabem, mas o secador e a chapinha podem sim alisar e mudar a forma do seu cabelo que ainda está crescendo, que ainda está em desenvolvimento. Então pensa, como que é contraditório. Você quer sair do alisamento da química, mas você passa por esse processo alisando o seu cabelo. Então pra mim não tem muito sentido. Infelizmente é difícil de dizer, porque muitas pessoas que estão nesse processo não conseguem ficar com o seu cabelo, não conseguem sair com o seu cabelo natural, porque a raiz tá alta, porque o seu cabelo tá com duas texturas, uma parte tá lisa, outra parte tá cacheada. É muito difícil, sim, gente, de fato. Mas assim, gente, eu tô dizendo isso com propriedade, porque a minha transição capilar, caso vocês não saibam, caso vocês nunca tenham ouvido minha história, a minha transição capilar foi assim. Eu passei por a transição capilar somente por usar secador e chapinha. Eu usava com muita frequência ali, então meu cabelo ele foi mudando a forma dele, ele foi ficando liso, as pontas lisas, somente a raiz que ficava cacheada. Então eu tive que passar por uma transição capilar, mesmo eu nunca fazendo progressivo no meu cabelo. Então assim, eu acho que é muito contraditório você fazer isso. Então, se você não sabia dessa, então
pois fique sabendo que secador e chapinha pode sim alisar o seu cabelo. Mas, caso você ainda precise passar fonte de calor, secador, chapinha no seu cabelo, lembre-se sempre de passar protetor térmico antes, porque o protetor térmico ele vai ali diminuir os danos que essas fontes de calor vão causar no seu cabelo. Quarta dica: faça da tesoura a sua melhor amiga nesse processo de transição capilar. Por que eu digo isso? Se você ainda não tem coragem de fazer o BC, caso você não saiba o que é BC, eu vou explicar agora pra você. BC é o Big Chop, ou seja, o grande corte. É o corte final ali da sua transição capilar, onde você vai tirar todas as suas pontas lisas do seu cabelo, deixando ele completamente natural. Sendo assim, né, o final da sua transição capilar. Então, caso você não tenha coragem ainda de fazer o BC, você pode acelerar aí o seu processo fazendo pequenos cortes ao longo da sua transição capilar. Por exemplo, eu fiz isso, mas como eu não tenho muita paciência para nenhum aspecto da minha vida, principalmente para transição capilar, eu fui lá e cortei a minha franja, gente. Vocês aí podem ir nos meus primeiros vídeos, de preferência acho que meus 3 primeiros vídeos do canal, vocês vão ver que eu tinha um topetinho, porque eu cortei a minha franja aqui, né, porque eu não tive paciência. Então eu cortei praticamente toda a parte lisa da minha franja e ela ficou um topetinho. E você pode ir fazendo isso, tá? Não digo fazer assim, cortar a franja logo de cara, mas ir cortando aqui embaixo. Você lá tira aqui um dia, vou lá e corto uma ponta lisa aqui de baixo porque ninguém vai perceber. Então você vai fazendo isso, vai indo no salão, vai cortando um pouquinho mais curto, vai tirando um pouco do comprimento das pontas lisas e isso vai te ajudar muito, gente, porque isso vai te motivar de uma forma que você vai olhar no espelho, você vai ver os cachinhos se formando. Olha, vai ser uma delícia, gente, você vai se apaixonar pela tesoura. Eu tô no momento que eu tô a louca da tesoura, eu sempre tô querendo cortar meu cabelo, então assim, é algo que você vai se apaixonar. Talvez você não se apaixone, mas é algo ali que vai te ajudar muito aí nesse processo de transição capilar, porque vai aumentar a sua autoestima, vai acelerar o processo da sua transição capilar, vai te motivar a continuar com a sua transição capilar. Então é um processo assim muito importante. Quinta dica: estude muito sobre o seu formato de cabelo, né? Seja ele ondulado, crespo ou cacheado. Estude muito, gente, porque o estudo vai te ajudar muito a cuidar melhor do seu cabelo. Eu, por exemplo, quando iniciei minha transição capilar, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que era uma transição capilar que eu tava iniciando. Então, assim, vai ser difícil você continuar uma coisa que você nem sabe o que é, que você não sabe como lidar, né? Então, é aconselhável que você pesquise muito. Por exemplo, na minha época, quando eu iniciei minha transição capilar, não era tão famosa. Já tava começando ali a ficar famosa pela Ana Lídia, pela Risa Nicásio, mas ainda assim não era famosa, né? As pessoas não lidavam tão bem como lidam hoje em dia. Então era muito difícil você encontrar conteúdo, era muito difícil você saber ali o que seu cabelo era, por que ele tá com ponta lisa, por que ele tá assim, tal. Então era muito importante você ver vídeos, você ler em blogs sobre transição capilar. A Ana Lídia foi uma pessoa assim que me ajudou muito nesse processo, me ensinou muita coisa sobre o meu cabelo que eu sei hoje. Então eu acompanho ela desde que eu acompanho ela há uns 6 anos, 7 anos, então assim, desde aquela época eu acompanho ela porque ela ainda assim me ajuda muito no meu processo de cabelo natural. Então, pesquisem sobre como cuidar do seu tipo de cacho, tá? Primeiro descubram o seu tipo de cacho, pesquisem depois como é cuidar do seu tipo de cacho, porque cada tipo de cacho vai ter a sua característica. Por exemplo, o meu é cacheado, é mais do cacheado pro crespo, então o meu cabelo ele é mais ressecado, ele é mais fácil de definir, né? E não é igual um ondulado, por exemplo, que você precisa amassar ali com muita frequência para ele ficar mais definido. E o meu cabelo ele é mais seco, enquanto o cabelo ondulado ele não é mais seco, ele é mais oleoso. Então assim, tem várias características que vai te ajudar muito no início dessa transição capilar, no meio, no final, até hoje em dia, quando você já tiver com o seu cabelo totalmente natural, conhecer o seu cabelo e saber mais sobre esse mundo aí cacheado, ondulado e crespo vai te ajudar muito a passar pela transição capilar de uma forma mais leve aí, mais legal aí, tá? E vai por mim, gente, a sua autoestima e a sua confiança vão aumentar muito com isso, porque o seu cabelo ele vai retribuindo o seu esforço, né? Então você vai pesquisando, você vai começando a cuidar do seu cabelo. O seu cabelo vai mostrar que ele está sendo bem cuidado. Então isso vai ajudar muito você aí a passar por esse processo de transição capilar. E foram essas as dicas, gente. Então comenta aqui embaixo, eu quero saber de você. Se você já tá na transição capilar, se você está já no meio dessa transição capilar, no final, eu quero saber em qual processo você tá. Se você tá no início, no meio ou chegando no fim dessa transição capilar. Comenta aqui embaixo também se essas dicas te ajudaram de alguma forma, porque eu vou ficar muito feliz de saber que essas dicas foram úteis para vocês. E comenta aqui para você se você tiver alguma outra dica que você foi descobrindo aí ao longo da sua transição capilar. Comenta aqui embaixo também, que vai ajudar muitas outras pessoas que estão passando por esse processo. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito e de compartilhar com seus amigos e amigas, que isso vai ajudar muito o canal, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo!